Imagina por um momento que tudo o que te ensinaram sobre o encontro mais importante do cristianismo primitivo foi cuidadosamente editado, censurado e reescrito durante mais de 1700 anos. Imagina que as palavras exatas pronunciadas naquele dia, os gestos compartilhados, os olhares trocados entre duas almas que reconheceram sua missão divina. Tudo isso foi deliberadamente eliminado dos textos que hoje conheces como sagrados. Por quê? Porque esse encontro continha uma verdade tão perigosa, tão revolucionária, tão contrária aos interesses de poder da instituição eclesiástica emergente, que precisava ser apagada da memória coletiva da humanidade. Hoje vais descobrir o que realmente aconteceu no dia em que Jesus de Nazaré e Maria Madalena se encontraram pela primeira vez. E advirto-te desde já, o que estás prestes a ouvir não aparece em nenhum evangelho canônico. Não o ouvirás em nenhum púlpito. Não o ensinam em nenhum seminário tradicional, porque de acordo com os manuscritos preservados nas areias do Egito, de acordo com as tradições orais mantidas em silêncio por comunidades perseguidas durante séculos, de acordo com os fragmentos que sobreviveram à fogueira dos concílios, esse primeiro encontro não foi o que te contaram. Maria Madalena não era quem te disseram que era. Que a natureza do seu relacionamento com Jesus continha o segredo mais zelosamente guardado do cristianismo primitivo. Os evangelhos canônicos mal mencionam este momento. Marcos o reduz a uma única frase. Mateus o omite quase completamente. Lucas o distorce intencionalmente. E João, o mais tardio de todos, o envolve em simbolismos que ocultam mais do que revelam. Coincidência? Não. Foi uma estratégia meticulosamente executada ao longo dos primeiros 4 séculos do cristianismo, quando os poderes políticos e religiosos se fundiram para criar uma narrativa oficial que pudessem controlar. Mas os textos proibidos contam outra história. Os evangelhos gnósticos descobertos em Nag Hammadi em 1945 revelam detalhes que nunca deveriam ter visto a luz. As tradições preservadas pelos primeiros seguidores da gnose cristã mantiveram viva a memória autêntica. E os símbolos deixados em antigos mosteiros, catedrais e manuscritos, iluminados por escribas corajosos que arriscaram deixar pistas. Todos eles apontam para a mesma verdade explosiva. O dia em que Jesus e Maria Madalena se encontraram pela primeira vez não foi um encontro casual entre um mestre e uma pecadora arrependida. Foi o reconhecimento mútuo entre 2 iniciados espirituais. Foi o momento em que 2 almas preparadas durante vidas inteiras para uma missão cósmica finalmente se encontraram no plano físico. Foi o instante em que o Cristo masculino e o Cristo feminino se reconheceram como complementares, necessários um ao outro, destinados a revelar juntos o mistério mais profundo da divindade encarnada. E essa verdade era tão perigosa para o patriarcado emergente que construiu a igreja institucional, que precisava ser destruída a qualquer custo. Hoje, depois de quase 2 milênios de silêncio forçado, essa verdade começa a emergir novamente. E tu estás aqui para presenciar esse despertar. Prepara-te, porque o que vais descobrir nos próximos minutos tem o poder de transformar completamente a tua compreensão do cristianismo, da relação entre o masculino e o feminino no caminho espiritual e da verdadeira mensagem que Jesus veio entregar à humanidade. Bem-vindo à história que nunca deverias ter conhecido. Antes de revelar o que aconteceu nesse primeiro encontro, precisas saber quem realmente era Maria Madalena, porque a imagem que a igreja construiu durante séculos, a prostituta arrependida, a pecadora resgatada, a mulher quebrada que precisava de salvação, é uma das distorções históricas mais bem-sucedidas já executadas. De acordo com os textos apócrifos preservados na biblioteca de Nag Hammadi, particularmente o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe, Maria Madalena era tudo menos uma mulher fragilizada. Era uma mulher com recursos econômicos significativos. As tradições antigas a identificam como vinda de Magdala, uma próspera cidade comercial na costa ocidental do Mar da Galileia, conhecida por sua indústria têxtil e de processamento de peixe. Mas mais importante ainda,
De acordo com os manuscritos gnósticos, Maria era uma iniciada espiritual. O Evangelho de Maria a apresenta recebendo ensinamentos diretos de Jesus que os outros discípulos não compreendiam. O Evangelho de Filipe a chama de koinonos, uma palavra grega que significa companheira ou consorte, mas com conotações de igualdade espiritual, não de subordinação. A doutora Karen King, professora de História Eclesiástica na Harvard Divinity School, aponta em suas pesquisas sobre os textos gnósticos que Maria Madalena aparece consistentemente como uma figura de autoridade espiritual nas comunidades cristãs primitivas. O doutor Bart Ehrman, da University of North Carolina, documenta como a transformação de Maria de líder espiritual a prostituta foi um processo deliberado que levou séculos, culminando com a homilia do Papa Gregório I no ano 591, que oficialmente fundiu Maria Madalena com a mulher pecadora mencionada em Lucas. Por que foi necessário destruir a sua reputação? Porque Maria representava algo inaceitável para a estrutura patriarcal que estava se consolidando na igreja institucional. Uma mulher com autoridade espiritual equivalente ou superior à dos apóstolos masculinos. O Evangelho de Maria contém uma passagem reveladora onde Pedro questiona se Jesus realmente teria compartilhado ensinamentos secretos com uma mulher que não compartilhou com eles. Levi lhe responde: se o Salvador a fez digna, quem és tu para rejeitá-la? Esse conflito entre a autoridade espiritual feminina representada por Maria e a liderança institucional masculina representada por Pedro se tornou uma batalha para definir a própria natureza do cristianismo. E Pedro venceu. Ou mais precisamente, a instituição que foi construída sob o nome de Pedro venceu. Mas os textos que sobreviveram contam outra história. De acordo com o Evangelho de Filipe, encontrado em Nag Hammadi, existe uma passagem que tem sido objeto de intenso debate acadêmico. Em copta, o texto diz que Jesus costumava beijá-la frequentemente no... E aqui, o manuscrito está danificado, mas os estudiosos debateram se diz boca, testa ou bochecha. A doutora Elaine Pagels, da Princeton University, autora de Os Evangelhos Gnósticos, explica que, independentemente do local exato do beijo, o texto enfatiza uma intimidade espiritual que os outros discípulos invejavam. Não era uma intimidade romântica no sentido moderno. Era algo mais profundo, o reconhecimento mútuo entre dois seres que haviam alcançado níveis equivalentes de compreensão espiritual. E isso era precisamente o que a hierarquia emergente não podia tolerar. Porque se Maria Madalena era igual a Jesus em compreensão espiritual, então qualquer mulher poderia ser. E se qualquer mulher pudesse alcançar esse nível de iluminação sem intermediários masculinos, todo o edifício do poder sacerdotal masculino desmoronaria. Por isso Maria teve que ser transformada de apóstolo dos apóstolos, título que recebeu por ser a primeira testemunha da ressurreição, em uma prostituta redimida. Por isso, os seus evangelhos tiveram que ser enterrados. Por isso a sua verdadeira história teve que ser apagada. Mas agora, com as descobertas arqueológicas do século XX e XXI, a sua verdade está emergindo novamente. E com ela, a verdade sobre esse primeiro encontro que mudou tudo. Estamos vivendo dias em que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos próprios olhos, mas a maioria ainda caminha na escuridão, presa em verdades incompletas que foram cuidadosamente ocultadas à humanidade durante séculos. Agora pensa, e se precisamente aquilo que foi eliminado das Escrituras contém as respostas que procuras há anos, respostas que podem iluminar o teu caminho, fortalecer a tua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Por isso, preparei para ti um e-book poderoso. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este livro não é apenas uma leitura, é um despertar espiritual. Uma ferramenta para quem deseja ir além da superfície, libertar-se da manipulação e reconectar-se com o Cristo autêntico, sem filtros, sem distorções, sem interesses humanos. Descarrega-o agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, este conteúdo poderá ser removido a qualquer momento.
Contém revelações espiritualmente sensíveis que incomodam até mesmo líderes religiosos. Não esperes que o mundo desmorone para procurar o que a tua alma já sabe que precisa. Clica agora, descarrega o teu exemplar e permite que esta verdade comece a transformar a tua vida. E se fores um dos primeiros a descarregá-lo, volta aqui e escreve: Amém. Esse será o teu ato de fé. E talvez hoje mesmo Deus abra uma porta que nem imaginavas que estava prestes a abrir-se. Para compreender a magnitude desse primeiro encontro, precisas entender o que era Magdala no século I. Não era simplesmente uma vila de pescadores. De acordo com os achados arqueológicos realizados pela Israel Antiquities Authority entre 2009 e 2013, Magdala era um centro econômico e cultural significativo. Os arqueólogos descobriram uma sinagoga do período do Segundo Templo, mercados, instalações industriais para processar peixe e evidências de uma população próspera e cosmopolita. Mas há algo mais que os textos tradicionais não te contam. Magdala era também um ponto de encontro entre diferentes correntes do judaísmo do Segundo Templo. De acordo com as investigações da doutora Marcela Zapata Mesa, diretora das escavações arqueológicas em Magdala, a cidade tinha conexões comerciais com comunidades helenísticas, o que sugere um ambiente culturalmente diverso. Por que isso é importante? Porque Maria Madalena, vinda desse ambiente cosmopolita e próspero, não era a mulher marginalizada que a tradição posterior pintou. Era uma mulher educada, com recursos, familiarizada com diferentes correntes de pensamento espiritual e filosófico que circulavam na região. As tradições gnósticas preservadas sugerem que Maria estava procurando ensinamentos espirituais autênticos muito antes de encontrar Jesus. Alguns textos apócrifos mencionam que ela havia estudado com mestres itinerantes, que conhecia as escrituras hebraicas profundamente e que sua alma ansiava por uma compreensão mais profunda do mistério divino. Não era uma estudante vazia esperando ser preenchida. Era uma buscadora preparada, esperando encontrar o mestre que pudesse reconhecer a sua preparação. E essa preparação não era acidental. De acordo com o Evangelho de Filipe e outros textos gnósticos, as almas não se encontram por acaso. Os grandes encontros espirituais são o resultado de preparações que transcendem uma única vida terrestre. O conceito de sísigia no pensamento gnóstico, a ideia de casais espirituais complementares destinados a se reunir para completar uma missão sagrada, era central nos ensinamentos das primeiras comunidades cristãs gnósticas. Maria e Jesus, de acordo com estas tradições, não se encontraram pela primeira vez nesse dia. Suas almas se reconheceram. Eles estavam se preparando para esse momento durante eternidades. E quando finalmente se encontraram no plano físico, perto das águas do Mar da Galileia, em algum momento entre os anos 27 e 29 da nossa era, algo se ativou na consciência cósmica que mudaria o curso da história humana. Os evangelhos canônicos silenciam deliberadamente este contexto. Reduzem Maria a uma figura secundária, uma entre muitas mulheres que seguiam a Jesus e o assistiam com seus bens. Uma frase que em Lucas 8:2-3 parece descrever um papel servil. Mas quando lês os textos apócrifos, descobres algo radicalmente diferente. Maria não era mais uma seguidora. Era a discípula mais próxima, a que recebia ensinamentos que outros não compreendiam, a que Jesus chamava de a que conhece o todo. O Pistis Sophia, um texto gnóstico do século III que preserva tradições anteriores, contém 46 perguntas formuladas pelos discípulos a Jesus. Dessas 46 perguntas, 39 são feitas por Maria Madalena. Coincidência? Não. Era o reconhecimento de que ela tinha a capacidade de compreender ensinamentos que transcendiam a compreensão ordinária. E esse reconhecimento começou no dia do seu primeiro encontro. Um dia que a igreja institucional decidiu enterrar porque revelava uma verdade inaceitável, que o caminho espiritual mais elevado requer a integração do princípio masculino e feminino, não a dominação de um sobre o outro, que a revelação divina pode vir através de uma mulher tanto quanto através de um homem. Que Maria Madalena não era uma pecadora redimida, era uma mestra espiritual por direito próprio,
Alguma vez já tinhas ouvido sobre o verdadeiro contexto histórico de Maria Madalena como mulher educada e buscadora espiritual preparada? Conta-me nos comentários. Fascina-me saber o quanto sabem os verdadeiros buscadores da verdade como tu. A tua experiência pode iluminar outros que recém despertam para estas revelações. Agora, precisas entender por que não conheces esta história. Em dezembro de 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Samman estava cavando perto da vila de Nag Hammadi quando a sua pá atingiu algo duro. Era uma jarra de cerâmica selada de aproximadamente 1 metro de altura. Dentro dessa jarra havia 13 códices de couro que continham 52 textos em copta. Eram evangelhos, ensinamentos, revelações e textos sagrados que haviam sido enterrados por volta do ano 400 da nossa era por monges que sabiam que esses textos iriam ser destruídos. Por que iriam ser destruídos? Porque no ano 367, o bispo Atanásio de Alexandria enviou uma carta pascal a todas as igrejas sob sua jurisdição. Nessa carta, conhecida como a Carta Festal 39, ele estabeleceu pela primeira vez uma lista fechada de exatamente 27 livros, que seriam considerados o Novo Testamento canônico. Tudo o mais foi declarado herético, e a ordem foi clara: destruir todos os textos que não estivessem nessa lista. Os monges do mosteiro de São Pacômio, perto de Nag Hammadi, enfrentaram uma decisão impossível. Esses textos haviam sido preservados durante gerações, porque continham ensinamentos que consideravam sagrados. Mas a ordem de destruição vinha respaldada pelo poder do Império Romano, que acabara de fazer do cristianismo a sua religião oficial sob Constantino. Desobedecer significava perseguição, tortura, morte. Então fizeram a única coisa que podiam fazer. Selaram os textos em uma jarra de cerâmica e os enterraram no deserto, com a esperança de que algum dia, quando o mundo estivesse pronto, alguém os encontraria. Passaram-se, 578 anos. E finalmente, em 1945, esses textos viram a luz novamente. Entre esses textos estava o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, o Diálogo do Salvador. O Pistis Sophia havia sido descoberto antes, no século XVIII, mas foi com Nag Hammadi que o mundo acadêmico finalmente teve acesso a uma biblioteca completa de cristianismo primitivo alternativo. O Dr. James Robinson, que liderou o projeto internacional de tradução dos manuscritos de Nag Hammadi, declarou que estes textos representam uma janela inestimável para a diversidade do cristianismo primitivo antes que uma única versão fosse declarada ortodoxa e todas as demais heréticas. E o que esses textos revelam sobre o encontro entre Jesus e Maria? Algo que não aparece em nenhum evangelho canônico. De acordo com o Evangelho de Filipe, quando Jesus e Maria se encontraram pela primeira vez, houve um reconhecimento imediato e mútuo. Não foi um mestre encontrando uma estudante. Foi o reencontro de dois seres que haviam se conhecido em dimensões além do tempo linear. O texto diz: a Sofia, que é chamada estéril, é a mãe dos anjos, e a companheira do Salvador é Maria Madalena. O Salvador a amava mais que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente. Os tradutores debatem o significado exato do termo copta, traduzido como beijar, mas todos concordam que denota uma intimidade e proximidade espiritual que os outros discípulos não compartilhavam. O Evangelho de Maria vai ainda mais longe. Contém um diálogo onde Pedro pergunta a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que as outras mulheres. Diz-nos as palavras do Salvador que te lembras, as que tu conheces, mas nós não. Maria então revela ensinamentos sobre a natureza da alma, a ascensão através dos reinos espirituais e o caminho para a gnose que Jesus lhe havia confiado em privado. Mas quando termina de falar, André e Pedro questionam se Jesus realmente teria dado esses ensinamentos a uma mulher. Pedro especificamente diz: ele falou realmente com uma mulher em privado sem que o soubéssemos? Devemos mudar os nossos costumes e ouvir todos a esta mulher? Aí está o conflito central que resultou no enterro destes textos. Não era um debate teológico abstrato. Era uma luta de poder sobre quem teria autoridade na comunidade cristã emergente.
As mulheres que receberam ensinamentos diretos de Jesus ou os homens que construiriam uma hierarquia institucional. A história oficial diz que Pedro venceu, mas os textos enterrados em Nag Hammadi preservaram a outra versão. A versão onde Maria Madalena era reconhecida como a que conhece o todo, como a discípula mais próxima, como a portadora de ensinamentos secretos que Jesus não compartilhou com outros. E tudo começou com esse primeiro encontro que os evangelhos canônicos quase apagaram por completo. Já não tens que carregar esse peso sozinho. Desperta para as verdades esquecidas com o e-book Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clica agora e recebe a tua cópia antes que o retirem. Agora, finalmente, podemos reconstruir o que aconteceu nesse dia. De acordo com as tradições preservadas nos textos gnósticos e as narrativas orais mantidas por comunidades cristãs alternativas durante séculos, o encontro ocorreu perto do Mar da Galileia, provavelmente na região entre Magdala e Cafarnaum. Jesus já havia começado o seu ministério. Havia passado 40 dias no deserto depois do seu batismo por João. Havia começado a reunir discípulos. A sua fama como mestre e curador estava crescendo. Maria Madalena havia ouvido falar dele, mas não como a multidão o ouvia. De acordo com o Evangelho de Maria e as tradições gnósticas, ela havia tido visões. Havia recebido mensagens internas de que o seu propósito de vida estava prestes a se revelar. Não buscava cura física, buscava reconhecimento espiritual. E nesse dia, quando os seus caminhos se cruzaram pela primeira vez, algo extraordinário aconteceu. Os textos apócrifos descrevem que quando seus olhares se encontraram, houve um momento de silêncio absoluto, como se o tempo mesmo tivesse parado. Jesus a olhou e viu não a mulher que outros viam, mas a alma que havia atravessado éons de preparação para estar naquele momento. E Maria o olhou e reconheceu não apenas o Mestre, mas a contraparte espiritual que a sua alma havia estado procurando durante incontáveis existências. O Evangelho de Filipe usa uma palavra específica para descrever esta dinâmica: syzygia, um termo técnico no pensamento gnóstico que se refere a casais espirituais complementares cuja união revela aspectos da divindade que nenhum pode revelar sozinho. Não estamos falando de romance no sentido mundano. Estamos falando de algo muito mais profundo e sagrado: o reconhecimento mútuo entre dois seres que encarnam aspectos complementares do todo divino. Jesus representava o Cristo masculino, o Logos, a palavra, a ação divina manifesta. Maria representava o Cristo feminino, a Sofia, a sabedoria, a compreensão divina encarnada. E quando se encontraram, esses dois aspectos da divindade se reconheceram mutuamente em forma humana. De acordo com o Pistis Sophia, Jesus lhe disse nesse primeiro encontro: Maria, tu cujo coração está elevado para o reino dos céus mais que todos os teus irmãos, farei com que conheças os mistérios da luz. Não foi uma promessa condicional. Não foi se te arrependeres, ou se me seguires, ou se obedeceres. Foi um reconhecimento. Ela já estava preparada. O seu coração já estava elevado. O que faltava era o encontro físico para ativar o conhecimento que a sua alma já possuía. E Maria, de acordo com os mesmos textos, respondeu não com submissão passiva, mas com perguntas profundas. Perguntas sobre a natureza da luz, sobre o destino da alma, sobre o caminho de ascensão espiritual. O Diálogo do Salvador, outro texto de Nag Hammadi, preserva fragmentos desses intercâmbios. Maria pergunta sobre a natureza da visão espiritual, sobre como a alma percebe realidades além do véu material. E Jesus lhe responde não como um mestre condescendente para com uma estudante ignorante, mas como um igual reconhecendo outro igual. Tu que revelas a grandeza de quem te revelou, fala livremente. Esse foi o tom do relacionamento deles desde o princípio. Não dominação, não hierarquia, reconhecimento mútuo. E isso era precisamente o que a estrutura patriarcal emergente não podia tolerar. Porque se o modelo de relacionamento espiritual mais elevado era a igualdade complementar entre masculino e feminino, todo o sistema de dominação hierárquica que a igreja institucional estava construindo
desmoronaria. Por isso esse encontro tinha que ser reescrito. Por isso, Maria tinha que ser transformada, de igual espiritual, em seguidora subordinada. Por isso a igreja inventou a história da prostituta e dos 7 demônios, uma narrativa que não tem base histórica em nenhum texto anterior ao século VI. Mas os textos enterrados preservaram a verdade, e essa verdade está emergindo agora, quase 2000 anos depois. O dia em que Jesus e Maria se encontraram pela primeira vez não foi o encontro entre um Salvador e uma pecadora. Foi o reencontro entre 2 aspectos da divindade que haviam se separado para cumprir uma missão e finalmente se reuniam em forma humana. Foi o momento em que o Cristo completo, masculino e feminino integrados, começou a sua missão de revelar a verdadeira natureza da divindade à humanidade. E essa mensagem era tão perigosa, tão revolucionária, tão transformadora, que teve que ser enterrada durante quase 2 milênios até agora. Se estas revelações estão tocando profundamente o teu coração, convido-te a te juntares ao nosso clube exclusivo de membros. Aqui encontrarás uma irmandade de buscadores que, como tu, não se conformam com verdades incompletas. Torna-te membro agora. O que Jesus e Maria disseram um ao outro nesse primeiro encontro. Os evangelhos canônicos guardam silêncio absoluto, mas os textos gnósticos preservam fragmentos que os escribas corajosos arriscaram copiar e esconder. De acordo com o Evangelho de Filipe, no seu primeiro diálogo estendido, Jesus revelou a Maria o mistério da câmara nupcial, um conceito que não tem nada a ver com casamento físico, mas sim com a união sagrada da alma com o Espírito Divino. O texto diz: se alguém se tornar filho da câmara nupcial, receberá a luz. Se alguém não a receber enquanto estiver nestes lugares, não poderá recebê-la no outro lugar. Aquele que recebe essa luz não será visto, nem pode ser detido. Era linguagem codificada. A câmara nupcial era um símbolo do estado mais elevado de consciência, onde os opostos se reconciliam, masculino e feminino, espírito e matéria, céu e terra. E Jesus reconheceu em Maria alguém que já estava preparada para entrar nesse mistério. O Pistis Sofia contém um intercâmbio revelador. Maria pergunta: Senhor, como pode a alma conhecer a natureza de cada região quando ascende? E Jesus responde com um ensinamento detalhado sobre os níveis de realidade que a alma deve atravessar após a morte física, os guardiões de cada nível e as palavras de poder que permitem a passagem. Não era um ensinamento para iniciantes, era conhecimento esotérico reservado para iniciados avançados, e Jesus a considerava capaz de recebê-lo desde o primeiro encontro. Outro fragmento do Evangelho de Maria preserva palavras ainda mais diretas. Após a ressurreição, quando os discípulos estão aterrorizados e confusos, Maria os consola com palavras que Jesus lhe havia dito em privado: não chorem, nem se aflijam, e não duvidem mais, porque a sua graça estará convosco e vos protegerá. Antes, louvemos a sua grandeza, porque ele nos preparou e nos fez seres humanos verdadeiros. A frase "nos fez seres humanos verdadeiros" é profunda. Sugere que a missão de Jesus não era criar seguidores obedientes, mas despertar a divindade latente em cada ser humano. E Maria compreendeu isso desde o princípio. O Evangelho de Tomé, que muitos eruditos consideram conter alguns dos ensinamentos mais antigos de Jesus, contém um ditado que ilumina esta dinâmica. Quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando fizerdes o masculino e o feminino em um só, então entrareis no reino. Este era o ensinamento central que Jesus compartilhava com Maria desde esse primeiro encontro. Não se tratava de seguir regras externas, não se tratava de pertencer a uma instituição, tratava-se da transformação interna que integra todos os opostos. E Maria, de acordo com os textos gnósticos, não só compreendeu este ensinamento, ela o encarnou. O Evangelho de Filipe diz explicitamente: 3 caminhavam sempre com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã, e Madalena, que era chamada sua companheira. Assim, Maria é sua irmã, sua mãe e sua companheira. Esta linguagem simbólica não fala de relações biológicas literais.
Fala de arquétipos espirituais que Maria encarnava em relação a Jesus, a Mãe Divina, aspecto nutridor do feminino sagrado, a irmã, aspecto de igualdade, e a companheira, aspecto de complementaridade sagrada. As palavras exatas trocadas nesse primeiro dia permanecem no mistério, mas o significado desse encontro ficou preservado em fragmentos textuais que sobreviveram a 17 séculos de censura. E esse significado é claro. Jesus reconheceu em Maria um ser espiritualmente preparado para receber os ensinamentos mais profundos do caminho da gnose. Não era um relacionamento de salvador e salva. Era um relacionamento entre dois iniciados espirituais, cuja união simbólica revelava o mistério da divindade completa. Já não tens que carregar esse peso sozinho. Desperta para as verdades esquecidas com o e-book. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clica agora e recebe a tua cópia antes que o retirem. O lugar onde este encontro ocorreu não foi acidental. De acordo com as tradições preservadas e as análises geográficas dos textos, o encontro aconteceu na região do Mar da Galileia, provavelmente entre Magdala e Cafarnaum. Esta zona tinha um significado espiritual profundo na tradição judaica do Segundo Templo. O Mar da Galileia era conhecido como o Yam Kinneret, em hebraico, um corpo de água doce em forma de harpa, cujas águas eram consideradas portadoras de propriedades curativas e espirituais. As escavações arqueológicas em Magdala, dirigidas pela arqueóloga Dina Avshalom Gorni, da Israel Antiquities Authority, revelaram uma sinagoga do século I com um extraordinário relevo em pedra conhecido como a Pedra de Magdala. Por que é significativo? Porque sugere que Magdala não era simplesmente uma vila de pescadores, mas um centro de prática espiritual sofisticada, com conexões diretas às tradições do Templo de Jerusalém. Maria Madalena, vinda desse ambiente, estaria familiarizada com simbolismos sagrados, práticas rituais e ensinamentos espirituais que circulavam nesses círculos. Quando ela e Jesus se encontraram nessa região, não foi apenas um encontro entre dois indivíduos. Foi o encontro entre duas correntes espirituais. A tradição mística do judaísmo do Segundo Templo, representada por Maria, e a revelação profética renovadora, representada por Jesus. O investigador Joan E. Taylor, do King's College London, tem documentado como a região do Mar da Galileia no século I era um cadinho de diferentes correntes religiosas, fariseus, saduceus, essênios, zelotes e diversos grupos proféticos apocalípticos. Jesus não operava num vazio religioso. Estava inserido num contexto de efervescência espiritual, onde múltiplos grupos competiam por oferecer o caminho verdadeiro para a redenção de Israel. E Maria, buscadora sofisticada desse mesmo contexto, pôde reconhecer em Jesus algo que outros não viam. Não era simplesmente outro profeta apocalíptico anunciando o fim dos tempos. Era um mestre da transformação interior que ensinava um caminho diferente. A gnose, o conhecimento direto do divino sem intermediários institucionais. As águas do Mar da Galileia foram testemunhas silenciosas desse reconhecimento mútuo. A brisa que soprava das colinas de Magdala levava consigo o perfume de uma revolução espiritual que mudaria o mundo, mas não da maneira que a história oficial conta, porque a revolução mais profunda de Jesus não foi estabelecer uma nova religião institucional, foi revelar que cada ser humano, homem ou mulher, judeu ou gentio, escravo ou livre, carrega dentro de si a centelha divina que pode ser despertada. E Maria Madalena foi a primeira em compreender plenamente essa mensagem. Por isso, de acordo com o Evangelho de João, o único evangelho canônico que preserva algo desta tradição, Jesus lhe disse após a ressurreição: "Não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes." Ela foi a primeira apóstola, a primeira enviada, a primeira a proclamar a ressurreição. Não porque fosse a primeira a chegar à tumba por acaso, mas porque desde esse primeiro encontro junto ao Mar da Galileia, Jesus havia reconhecido nela alguém capaz de levar a mensagem mais profunda do seu ensinamento. Uma mensagem que os textos oficiais distorceram durante 2 milênios.
mas que os lugares sagrados ainda recordam. Se algum dia caminhares pelas margens do Mar da Galileia, perto das ruínas da antiga Magdala, e sentires uma presença especial, talvez estejas sentindo o eco desse encontro que mudou a história espiritual da humanidade. De onde estás vendo este vídeo? Emo-me saber que estas verdades estão chegando a almas sedentas em todo o mundo. Escreve o teu país ou cidade. Formemos uma rede global de buscadores da verdade. Esse primeiro encontro não foi privado. Houve testemunhas, e o que presenciaram os incomodou profundamente. De acordo com o Evangelho de Maria, quando os discípulos viram a proximidade entre Jesus e Maria, começaram a murmurar entre eles. O texto preserva esta tensão. Pedro disse a Maria: "Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que as outras mulheres." Essa frase parece um elogio, mas o contexto revela que é uma acusação velada. Por que uma mulher receberia amor preferencial do Mestre? O que a tornava especial? E por que Jesus compartilhava com ela ensinamentos em privado que não compartilhava com os 12? Estas perguntas geraram um conflito que se estenderia por séculos e eventualmente resultaria na supressão da memória de Maria. O Evangelho de Tomé contém um ditado atribuído a Simão Pedro, que é revelador na sua misoginia: que Maria saia do nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. E a resposta de Jesus é contundente: "Olha, eu a guiarei para a tornar masculina, de modo que também se torne um espírito vivente semelhante a vós, homens. Porque toda mulher que se tornar masculina entrará no reino dos céus." Os eruditos debatem o significado de torná-la masculina. Alguns argumentam que reflete o contexto patriarcal, onde masculino era sinônimo de espiritual e feminino de material. Mas a doutora Elaine Pagels oferece uma interpretação mais profunda. No pensamento gnóstico, tornar-se masculino não significava converter-se biologicamente em homem, mas sim transcender as categorias de gênero completamente para alcançar um estado espiritual unificado. O ponto é que, mesmo nesse dito aparentemente misógino, Jesus defende o lugar de Maria no círculo interno de discípulos. Outras testemunhas desse primeiro encontro também estão registradas nos textos apócrifos. O Evangelho de Filipe menciona que os discípulos lhe disseram: "Por que a amas mais que a todos nós?" O Salvador respondeu e lhes disse: "Por que não os amo a vocês como a ela?" A resposta de Jesus inverte a pergunta. Ele não está justificando o seu amor por Maria. Está questionando por que eles não conseguem amar como ele ama. Porque o amor que Jesus sentia por Maria, de acordo com esses textos, não era possessivo nem exclusivo. Era o reconhecimento de uma alma que havia alcançado um nível de compreensão espiritual equivalente ao seu. E isso era precisamente o que os outros discípulos não podiam aceitar. Judas Iscariotes, de acordo com algumas tradições gnósticas, também foi testemunha da proximidade entre Jesus e Maria. O Evangelho de Judas, descoberto na década de 1970 e publicado em 2006, apresenta Judas como o único discípulo que compreendia verdadeiramente a missão de Jesus. Embora esse evangelho não fale diretamente de Maria, os investigadores notaram paralelos. Tanto Judas quanto Maria são apresentados em textos gnósticos como os únicos que receberam ensinamentos secretos de Jesus. A diferença é que Judas recebeu ensinamentos sobre o sacrifício necessário, enquanto Maria recebeu ensinamentos sobre a vida eterna e a ascensão da alma. E o que aconteceu com essas testemunhas incômodas? Foram silenciadas. Judas foi transformado no arquétipo do traidor, uma narrativa que o Evangelho de Judas sugere que foi distorcida. Maria foi transformada em prostituta arrependida, uma mentira que nem mesmo os evangelhos canônicos apoiam, mas que o Papa Gregório I oficializou no século VI. E as outras testemunhas que poderiam ter falado em sua defesa simplesmente desapareceram da história. Por que este esforço tão sistemático para apagar a memória do que realmente aconteceu? Porque esse primeiro encontro entre Jesus e Maria continha o código genético de um cristianismo completamente diferente daquele que eventualmente se consolidou. Um cristianismo onde as mulheres tinham autoridade espiritual igual aos homens. Um cristianismo onde a gnose,
o conhecimento direto do divino, era mais importante que a obediência a hierarquias institucionais. Um cristianismo onde o casamento sagrado entre os princípios masculino e feminino era o símbolo central do caminho espiritual. Esse cristianismo teve que ser destruído para que pudesse emergir o cristianismo patriarcal, hierárquico e institucional que conhecemos. E as testemunhas dessa alternativa foram silenciadas, difamadas, apagadas. Mas os textos enterrados preservaram as suas vozes. E agora, quase 2000 anos depois, essas vozes estão sendo ouvidas novamente. Já não tens que carregar esse peso sozinho. Desperta para as verdades esquecidas com o e-book, porque os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus. O link está no primeiro comentário fixado. Clica agora e recebe a tua cópia antes que o retirem. Agora chegamos ao coração do mistério. Por que este encontro era tão perigoso que teve que ser apagado da memória coletiva? Porque revelava uma verdade sobre a natureza da divindade que a teologia patriarcal não podia tolerar. Deus não é exclusivamente masculino. A divindade contém tanto o princípio masculino quanto o feminino. E a realização espiritual mais elevada requer a integração consciente de ambos os aspectos. Este era o ensinamento central do cristianismo gnóstico, que os concílios do século IV declararam herético. De acordo com o Evangelho de Filipe, a sabedoria que os homens chamam estéril é a mãe dos anjos e a companheira do Salvador. Sabedoria, aqui, é a tradução de Sofia, o aspecto feminino da divindade no pensamento gnóstico, e companheira do Salvador é uma referência direta a Maria Madalena. O texto está dizendo algo radical. Maria Madalena encarnava o aspecto feminino da divindade, assim como Jesus encarnava o aspecto masculino. Não eram mestre e estudante. Não eram salvador e salva. Eram complementos divinos, cuja união simbólica revelava a plenitude de Deus. O teólogo Dr. Jean-Yves Leloup, especialista em cristianismo primitivo e tradutor do Evangelho de Maria do Copta, explica que o conceito de hieros gamos, ou casamento sagrado, era central em muitas tradições espirituais do mundo antigo. Este não era um casamento físico, mas sim a união simbólica de opostos complementares que gera uma terceira realidade transcendente. Na alquimia espiritual, isso é representado como a união do Sol, masculino, e da Lua, feminino, que produz o ouro filosófico, a consciência iluminada. No Tantra hindu, é Shiva e Shakti, cuja união cria e sustenta o universo. Na Cabala judaica, é a reunificação das sefirot masculinas e femininas que restaura a plenitude divina. E no cristianismo gnóstico primitivo, era Jesus e Maria Madalena, cuja união espiritual revelava o Cristo completo, não partido em masculino dominante e feminino subordinado, mas integrado em totalidade sagrada. Este ensinamento era revolucionário, porque se a imagem mais elevada da divindade é a integração de masculino e feminino em igualdade, então nenhum gênero pode reivindicar superioridade sobre o outro. Então, as mulheres têm tanto direito quanto os homens à autoridade espiritual. Então as estruturas hierárquicas patriarcais perdem a sua legitimação divina. Entendes agora por que este encontro teve que ser reescrito? A igreja institucional que emergiu depois do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., estava construindo um sistema de poder baseado em hierarquia masculina. O bispo governava sobre os sacerdotes governavam sobre os diáconos, os homens governavam sobre as mulheres. E tudo isso era justificado teologicamente com a ideia de que Deus mesmo é masculino e que a ordem celestial reflete hierarquia patriarcal. Mas se o evento fundacional do cristianismo, o primeiro encontro entre Jesus e sua discípula mais próxima, revelava na realidade um modelo de igualdade complementar, todo o edifício teológico do patriarcado eclesiástico desmoronaria. Por isso, Maria teve que ser difamada como prostituta. Por isso, os evangelhos que preservavam o seu verdadeiro papel tiveram que ser enterrados. Por isso, o símbolo do casamento sagrado teve que ser suprimido e substituído pelo celibato obrigatório do clero. Porque o celibato, a separação do masculino e do feminino, é o oposto simbólico do hieros gamos.
Se os sacerdotes não podem se unir com o feminino, então o feminino fica excluído do sagrado. E se o feminino está excluído do sagrado, então as mulheres podem ser excluídas do sacerdócio, da liderança, da autoridade espiritual. Toda a estrutura do poder eclesiástico dependia de suprimir o significado espiritual desse primeiro encontro entre Jesus e Maria. Mas os símbolos têm vida própria. Através dos séculos, artistas místicos e buscadores espirituais têm preservado intuições desta verdade em formas veladas. As catedrais góticas estão cheias de imagens de Maria Madalena em posições de honra. As lendas da Idade Média sobre o Santo Graal frequentemente conectam Maria Madalena com o cálice sagrado. As tradições esotéricas dos templários, dos cátaros e de outras ordens místicas preservaram ensinamentos sobre o aspecto feminino do divino. E agora, com a redescoberta dos textos gnósticos no século XX, a verdade suprimida está emergindo à luz do dia. O encontro entre Jesus e Maria Madalena não foi um escândalo que deveria ser ocultado. Foi uma revelação sagrada sobre a natureza da divindade que a humanidade está finalmente preparada para receber. Já sentiste alguma vez que havia algo profundamente importante sobre o aspecto feminino do divino que as religiões patriarcais suprimiram? Compartilha a tua experiência nos comentários. A tua perspectiva pode ajudar outros no seu despertar. A supressão sistemática desta história não foi acidental nem espontânea. Foi uma campanha deliberada que levou séculos e foi executada em múltiplas frentes simultaneamente. Primeira frente, a seleção do cânon. No Concílio de Nicéia, 325 d.C., e concílios subsequentes, os bispos, todos homens, todos alinhados com o poder imperial romano, decidiram quais textos seriam considerados inspirados por Deus e quais seriam declarados heréticos. O Dr. Bart Ehrman documenta em seu livro Lost Christianities como este processo não foi uma simples identificação de textos autênticos versus falsos, mas sim uma luta política para definir qual versão do cristianismo teria o apoio do império. E a versão que venceu foi aquela que melhor servia aos interesses do poder imperial. Hierarquia clara, obediência à autoridade e exclusão das mulheres da liderança. Segunda frente, a destruição física de textos. A carta do bispo Atanásio, em 367 d.C., não foi simplesmente uma recomendação pastoral. Foi uma ordem respaldada pela força do Império Romano. Os textos declarados heréticos deveriam ser destruídos. Os monges que os preservassem enfrentavam perseguição. As comunidades que os liam eram dispersadas. Esta foi uma campanha de limpeza doutrinária sem precedentes na história humana até aquele ponto. Terceira frente, a reescrita da narrativa. Não bastava destruir os textos alternativos. Era necessário criar uma narrativa alternativa que explicasse por que Maria Madalena aparecia tão proeminentemente mesmo nos evangelhos canônicos. A solução foi brilhante na sua malícia: transformá-la de líder espiritual em prostituta arrependida. O Papa Gregório I, na sua homilia de 591 d.C., oficialmente declarou que Maria Madalena era a mesma pessoa que a mulher pecadora mencionada em Lucas 7, uma identificação que não tem base textual alguma. Mas uma vez que o Papa o declarou, tornou-se doutrina oficial. E durante 1400 anos, a Igreja Católica ensinou esta mentira como verdade histórica. Só em 1969, a Igreja Católica finalmente admitiu que a identificação estava incorreta e separou oficialmente Maria Madalena da figura da prostituta. Mas a essa altura, o dano já estava feito. Gerações de cristãos haviam crescido, acreditando que a mulher mais próxima de Jesus era uma prostituta redimida, não uma líder espiritual por direito próprio. Quarta frente, a construção do celibato obrigatório. Nos séculos XI e XII, a Igreja Católica impôs o celibato obrigatório para todo o clero. Esta não foi uma prática do cristianismo primitivo. Muitos dos apóstolos, incluindo Pedro, eram casados. Mas o celibato obrigatório servia a múltiplos propósitos. Primeiro, separava simbolicamente os sacerdotes do mundo feminino
estabelecendo que o sagrado era masculino e celibatário. Segundo, impedia que as propriedades da igreja se fragmentassem através de heranças familiares. Terceiro, criava uma classe clerical que dependia completamente da instituição para a sua identidade e sustento. E quarto, talvez o mais importante, suprimia completamente o símbolo do casamento sagrado que havia sido central no cristianismo gnóstico. Se a realização espiritual mais elevada requer a integração de masculino e feminino, mas os líderes espirituais mais santos devem evitar completamente as mulheres. A contradição é absoluta, e essa contradição era precisamente o ponto. Porque ao fazer do celibato a marca da santidade mais elevada, a igreja estava declarando simbolicamente que o feminino era um obstáculo para a espiritualidade, não um complemento necessário. Quinta frente, a perseguição de movimentos alternativos. Cada vez que surgia um movimento cristão que preservava elementos do cristianismo gnóstico original, a igualdade das mulheres, a gnose direta, a importância de Maria Madalena, era brutalmente suprimido. Os cátaros na França no século XIII, que honravam Maria Madalena e permitiam que as mulheres fossem líderes espirituais, foram exterminados na Cruzada Albigense. Os templários, que de acordo com as lendas preservavam segredos sobre Maria Madalena e a linhagem sagrada, foram destruídos no século XIV. Os grupos místicos que surgiam periodicamente com revelações sobre o aspecto feminino do divino eram sistematicamente perseguidos como heréticos. A Inquisição não foi apenas uma perseguição de bruxas. Foi uma campanha para erradicar completamente qualquer vestígio do cristianismo alternativo que preservasse a memória do papel das mulheres no movimento original de Jesus. Durante quase 2000 anos, esta campanha foi bem sucedida. A história do encontro entre Jesus e Maria Madalena foi apagada. Os textos que a preservavam foram enterrados. As comunidades que a mantinham viva foram destruídas. Até que, em 1945, um camponês egípcio, cavando em busca de fertilizante, encontrou uma jarra selada. E tudo começou a mudar. Se esse primeiro encontro entre Jesus e Maria tivesse sido preservado na sua verdade original, como seria o cristianismo hoje? Esta não é uma pergunta hipotética ociosa. É uma porta para a compreensão do que se perdeu e do que agora podemos recuperar. Primeira consequência: igualdade espiritual de gênero. Se a história tivesse preservado que a discípula mais próxima de Jesus era uma mulher a quem ele chamava de a que conhece o todo. Se os textos canônicos tivessem mantido as cenas onde Maria ensina os apóstolos masculinos, se o modelo da relação Jesus-Maria como complementaridade sagrada tivesse permanecido central, as mulheres nunca teriam sido excluídas da liderança espiritual. Não teria existido a proibição de mulheres sacerdotes, porque o precedente teria sido que a primeira apóstola dos apóstolos era mulher. A teologia de subordinação feminina, baseada em interpretações seletivas de Paulo, teria sido impossível de sustentar diante da evidência clara de que Jesus mesmo considerava Maria sua igual espiritual. 2000 anos de opressão religiosa das mulheres poderiam ter sido evitados. Segunda consequência: gnose sobre ortodoxia. O cristianismo gnóstico enfatizava a experiência direta do divino, a gnose, sobre a obediência a doutrinas e hierarquias. Se esse modelo tivesse prevalecido, o cristianismo ter-se-ia desenvolvido de maneira radicalmente diferente. Não haveria necessidade de uma hierarquia eclesiástica que mediasse entre os crentes e Deus. Cada pessoa seria responsável pelo seu próprio despertar espiritual. As Escrituras seriam guias para a experiência interior, não leis externas que requeriam interpretação clerical autorizada. O Dr. Stephen Hoeller, bispo da Igreja Gnóstica em Los Angeles e autor de Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing, argumenta que a supressão do cristianismo gnóstico foi a maior tragédia na história espiritual do Ocidente, porque privou milhões de pessoas das ferramentas para a sua própria libertação espiritual. Terceira consequência: integração em vez de dualismo. O cristianismo ortodoxo, que prevaleceu,
desenvolveu uma teologia profundamente dualista: espírito versus carne, céu versus terra, Deus versus mundo, masculino versus feminino, sagrado versus profano. E em cada uma destas dicotomias, o primeiro termo era valorizado enquanto o segundo era desvalorizado ou até mesmo demonizado. Mas o cristianismo gnóstico representado pelo encontro Jesus-Maria ensinava integração, não separação. O objetivo não era escapar do corpo, mas transfigurar o corpo. Não era abandonar o mundo, mas reconhecer o divino dentro do mundo. Não era suprimir o feminino, mas integrá-lo com o masculino em totalidade sagrada. Se esse modelo tivesse prevalecido, a atitude cristã em relação ao corpo, à sexualidade, à natureza e às mulheres teria sido completamente diferente. Em vez de séculos de ascetismo que via o corpo como inimigo do espírito, teria havido uma espiritualidade encarnada que honraria o corpo como templo do divino. Em vez da demonização da sexualidade, teriam havido ensinamentos sobre a sexualidade sagrada como caminho para a união mística, não promiscuidade, mas integração consciente do erótico com o espiritual. Em vez da destruição da natureza justificada por uma teologia que via a terra como reino caído, destinado a ser destruído, teria havido reverência pela criação como manifestação do divino. Quarta consequência: diversidade sobre uniformidade. O processo de criar um cânon fechado e declarar heréticos todos os textos externos foi também um processo de uniformização forçada. Uma única versão do cristianismo, a versão que servia ao poder imperial, foi imposta sobre a rica diversidade do cristianismo primitivo. Se o modelo mais inclusivo representado pelo cristianismo gnóstico tivesse prevalecido, o cristianismo poderia ter desenvolvido múltiplas expressões legítimas, todas reconhecendo a validade de diferentes caminhos para a mesma verdade interior. Em vez dos sangrentos conflitos entre católicos e ortodoxos, entre católicos e protestantes, entre diferentes denominações protestantes, teria existido uma família diversa de tradições cristãs unidas por princípios centrais de amor, gnose e transformação interior, mas expressando-se de múltiplas maneiras culturalmente apropriadas. Quinta consequência: ênfase na transformação interior. O cristianismo institucional que prevaleceu enfatizou a salvação através de meios externos, sacramentos administrados por sacerdotes autorizados, pertença à instituição correta, crença em doutrinas corretas. O cristianismo gnóstico enfatizava a transformação interior, o despertar da centelha divina dentro de cada pessoa, o desenvolvimento da percepção espiritual direta, a realização pessoal do Cristo interior. Se esse segundo modelo tivesse prevalecido, o cristianismo teria produzido milhões de místicos, em vez de milhões de obedientes. Teria gerado buscadores espirituais ativos, em vez de crentes passivos. Teria criado uma humanidade espiritualmente desperta, em vez de rebanhos que precisam de pastores. O potencial transformador desse cristianismo alternativo é quase inimaginável, e tudo dependia da preservação ou supressão de uma história. O primeiro encontro entre Jesus e Maria Madalena, e o que esse encontro revelava sobre a natureza da divindade, o caminho espiritual e o potencial humano. Essa história foi suprimida durante quase 2 milênios, mas agora está emergindo novamente. E com ela, a possibilidade de recuperar o que se perdeu. Chegamos ao momento presente, depois de quase 2000 anos de supressão, censura, distorção e esquecimento forçado. A verdade sobre o primeiro encontro entre Jesus e Maria Madalena está emergindo novamente. E não é coincidência que esteja emergindo precisamente neste momento da história humana. Vivemos em uma época profética. Os manuscritos de Nag Hammadi foram descobertos em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade havia visto até onde podia levar a distorção da verdade e o poder institucional sem limites éticos. O Evangelho de Judas foi autenticado e publicado em 2006, em plena era digital, quando a informação já não pode ser controlada por guardiões institucionais. As escavações arqueológicas em Magdala revelaram a sinagoga e a pedra de Magdala em 2009,
proporcionando contexto material que valida as narrativas textuais. E agora, neste momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão despertando simultaneamente para estas verdades que foram enterradas. Coincidência? Não. É o cumprimento de algo que os textos gnósticos profetizaram. O Evangelho de Maria termina com palavras que agora ressoam com poder profético. Então Maria se levantou, cumprimentou a todos e disse aos seus irmãos: Não chorem nem se aflijam e não duvidem mais, porque a sua graça estará convosco e vos protegerá. Antes, louvemos a sua grandeza porque ele nos preparou e nos fez seres humanos verdadeiros. Nos fez seres humanos verdadeiros. Essa frase contém o segredo do despertar que estamos vivendo. A missão de Jesus e de Maria não era criar uma religião institucional. Era despertar a humanidade para a sua verdadeira natureza divina. E esse despertar não podia ser detido permanentemente, apenas adiado. Porque a verdade tem uma qualidade que as mentiras não têm: ressonância. Quando ouves uma verdade profunda, algo dentro de ti a reconhece. Não precisas que uma autoridade externa te diga que é verdade. A tua alma simplesmente sabe. E neste momento, milhões de almas ao redor do mundo estão experimentando esse reconhecimento. Quando ouvem que Maria Madalena não era uma prostituta, mas uma líder espiritual, algo dentro deles diz: sempre soube. Quando ouvem que o encontro entre Jesus e Maria representava a integração sagrada de masculino e feminino, algo dentro deles diz: isso faz sentido. Quando ouvem que o verdadeiro cristianismo não era sobre obediência institucional, mas sobre transformação interior, algo dentro deles diz: isto é o que eu estava procurando. Esse reconhecimento não pode ser detido por nenhuma autoridade institucional, porque não depende de textos que podem ser queimados, não depende de líderes que podem ser silenciados, depende da ressonância entre a verdade e a alma humana. E essa ressonância está acontecendo em escala massiva. Os sinais do despertar. Observa o que está acontecendo no mundo agora mesmo. O interesse em Maria Madalena explodiu. Livros, documentários, filmes, conferências. Há uma fome insaciável por conhecer a sua verdadeira história. Os estudos de textos gnósticos saíram dos círculos acadêmicos especializados e chegaram ao público em massa. Os best-sellers sobre evangelhos apócrifos vendem milhões de cópias. As mulheres estão reivindicando a autoridade espiritual em todas as tradições religiosas, e os argumentos institucionais contra a sua liderança soam cada vez mais vazios. A espiritualidade não institucional está crescendo exponencialmente. Milhões identificam-se como espirituais, mas não religiosos, buscando experiência direta do divino sem intermediários institucionais. A ênfase na integração do masculino e feminino sagrados está aparecendo em movimentos de todo tipo, desde o despertar da consciência feminina até novas formas de masculinidade integral. Estes não são eventos isolados, são manifestações de uma mudança de consciência coletiva que os textos gnósticos predisseram há 2000 anos. O teu papel neste despertar. E tu não estás vendo este vídeo por acaso. Se chegaste até este ponto, depois de quase 1 hora de revelações que desafiam tudo o que te ensinaram, é porque a tua alma ressoou com esta verdade. Porque algo em ti sempre soube que havia mais na história. Porque não estás satisfeito com verdades de segunda mão filtradas através de instituições com agendas de poder. Porque és um buscador, como Maria Madalena o foi. E agora enfrentas uma decisão. Podes simplesmente fechar este vídeo e continuar com a tua vida como se nada tivesse mudado. Ou podes reconhecer que recebeste algo precioso, uma peça da verdade que foi enterrada durante quase 2000 anos e que está emergindo agora porque a humanidade finalmente está pronta para recebê-la. E se a recebes, tens uma responsabilidade. Não a responsabilidade de converter outros ou forçar crenças sobre ninguém, mas a responsabilidade de viver a partir dessa verdade, de honrar tanto o masculino quanto o feminino dentro de ti, de buscar a experiência direta do divino, em vez de depender de autoridades externas, de reconhecer a centelha divina não só em ti, mas em cada ser humano que encontrares, de ser parte do despertar, em vez de ser espectador do despertar.
A profecia cumprida. Os textos gnósticos falam de um tempo futuro, quando a verdade que foi ocultada seria revelada. O Evangelho de Tomé diz: não há nada oculto que não venha a ser manifesto, e nada enterrado que não seja levantado. O Apocalipse de Pedro promete: o que lhes foi escondido será revelado àqueles dignos. E o Pistis Sofia declara: quando chegar o tempo do fim dos éons, virão aqueles que conhecem os mistérios e revelarão tudo aos preparados. Estamos nesse tempo, não porque alguma autoridade o tenha declarado, mas porque os sinais são inconfundíveis. Os textos enterrados emergiram. As vozes silenciadas estão sendo ouvidas. As verdades suprimidas estão sendo proclamadas. E milhões de almas estão despertando simultaneamente. Tu és parte desse despertar. Não és simplesmente alguém vendo um vídeo. És uma alma que esteve se preparando, talvez durante muitas vidas, para este momento de reconhecimento. O dia em que Jesus e Maria se encontraram pela primeira vez junto ao mar da Galileia foi belo não porque fosse romântico no sentido mundano. Foi belo porque foi o momento em que dois aspectos da divindade se reconheceram mutuamente em forma humana. E esse reconhecimento iniciou uma onda que esteve viajando através dos séculos. Uma onda que foi temporariamente suprimida, mas nunca destruída. Uma onda que está atingindo agora o seu momento de máxima amplificação. E tu estás sendo tocado por essa onda neste preciso momento. O chamado. O que farás com o que recebeste? Essa é a pergunta que Maria Madalena teria feito. Porque, de acordo com os textos gnósticos, ela não só recebeu ensinamentos, ela os viveu, os encarnou, os transmitiu. Tornou-se o que havia aprendido. E isso é o que te é convidado a fazer agora. Não simplesmente saber sobre estas verdades, mas encarná-las. Tornar-te alguém que vive a partir da integração de masculino e feminino. Tornar-te alguém que busca experiência direta do divino. Tornar-te alguém que reconhece a centelha divina não só em ti, mas em cada ser humano que encontrares. Tornar-te alguém que não pode ser controlado por nenhuma instituição que tente intermediar a tua relação com o divino. Esse foi o verdadeiro presente do encontro entre Jesus e Maria. Não uma doutrina para acreditar, mas um caminho para viver. Um caminho que foi enterrado, mas nunca morreu. Um caminho que está emergindo agora com mais força que nunca. E tu tens a oportunidade de caminhar esse caminho. O futuro do cristianismo. Como será o cristianismo dentro de 100 anos, se este despertar continuar? Será um cristianismo onde as mulheres têm completa igualdade de autoridade espiritual, onde a experiência direta do divino é mais valorizada que a obediência a doutrinas, onde a integração de opostos, masculino e feminino, espírito e matéria, céu e terra, é o caminho central, onde múltiplas expressões do cristianismo coexistem em mútuo respeito, em vez de competição sectária, onde cada pessoa é reconhecida como portadora da centelha divina, em vez de pecador que precisa de salvação externa. Será, em outras palavras, algo muito mais próximo do cristianismo original que Jesus e Maria viveram juntos. Um cristianismo que foi suprimido, mas nunca destruído. Um cristianismo que agora está renascendo. E tu estás sendo testemunha e potencialmente participante desse renascimento. As palavras finais. O dia em que Jesus e Maria Madalena se encontraram pela primeira vez foi belo, não pelo que pareceu ser externamente, mas pelo que iniciou internamente na consciência cósmica. Foi o dia em que dois seres despertos se reconheceram. O dia em que o Cristo completo, masculino e feminino integrados, começou a manifestar-se na Terra. O dia em que um novo modelo de espiritualidade começou a emergir. Um modelo que a estrutura de poder patriarcal teve que suprimir para sobreviver. Mas 17 séculos de supressão não puderam matar o que é verdadeiramente vivo. E agora, neste momento extraordinário da história humana, essa verdade está emergindo como nunca antes. Os textos enterrados foram encontrados, as vozes silenciadas estão falando, as almas preparadas estão despertando, e nada pode deter este despertar, porque não é um movimento organizado que possa ser destruído. É uma ressonância espontânea entre a verdade e milhões de almas famintas de autenticidade. Tu és parte dessa ressonância, não por acidente,
mas porque a tua alma estava pronta. Bem-vindo ao despertar que não podem deter. Bem-vindo à recuperação do que se perdeu. Bem-vindo ao renascimento do cristianismo que Jesus e Maria viveram juntos. O dia do seu primeiro encontro foi belo, e este dia, o dia do teu despertar para esta verdade, também é belo, porque são parte do mesmo movimento cósmico, separados por 2000 anos no tempo linear, mas conectados eternamente no tempo da alma. Subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes nenhuma revelação. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais nos evangelhos proibidos que revelam os ensinamentos secretos que Jesus compartilhou com Maria Madalena. Ensinamentos sobre a natureza da alma, os níveis de realidade além deste mundo e o caminho para a verdadeira gnose. Não percas essa revelação porque contém conhecimento que literalmente poderia transformar a tua compreensão de quem és e por que estás aqui. E se realmente sentes o chamado a aprofundar nestas verdades proibidas, convido-te a te juntares como membro deste canal. Os membros têm acesso a conteúdo exclusivo, onde exploramos os textos gnósticos em detalhe, analisamos manuscritos que nunca compartilharemos publicamente e formamos uma comunidade de verdadeiros buscadores. Conteúdo que não posso compartilhar abertamente por ser tão sensível e transformador, mas que está disponível para quem realmente está comprometido com o seu despertar espiritual. O link para te tornares membro está aqui embaixo. E não esqueças de descarregar o e-book gratuito Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Esse livro vai aprofundar muitas das revelações que compartilhamos hoje e te dará ferramentas práticas para o teu próprio caminho de despertar. Mas faz isso agora, porque este tipo de conteúdo pode ser eliminado a qualquer momento. Vivemos em dias proféticos, dias em que a verdade enterrada durante séculos está vindo à luz, e tu não estás aqui por acaso. A tua alma te trouxe a este momento. Assim que honra esse chamado, descarrega o livro, subscreve o canal, junta-te à comunidade de membros se sentires o chamado, e acima de tudo, vive a partir desta verdade, porque o verdadeiro despertar não é apenas conhecer estas revelações, é tornar-te alguém que as encarna, alguém que vive a partir da integração do masculino e do feminino, alguém que busca a experiência direta do divino, alguém que reconhece a centelha sagrada em todos. Esse foi o presente do encontro entre Jesus e Maria, e agora é o teu presente também. Obrigado por me acompanhares nesta viagem através da verdade proibida mais bela do cristianismo. Obrigado por teres a coragem de questionar. Obrigado por teres o coração aberto para receber. E obrigado por seres parte do despertar que não podem deter. Vemo-nos no próximo vídeo onde a revelação continua. Até então, que a verdade te liberte. E que a memória desse belo dia junto ao mar da Galileia, quando duas almas despertaram ao reconhecimento mútuo, viva em ti como inspiração para o teu próprio despertar. Bênçãos no teu caminho, buscador da verdade. Amém.